Sejam bem-vindos a mais um bate-papo de presença. Nesse programa eu compartilho com você quais são as estratégias que você pode usar para atrair pacientes para o seu consultório de maneira ética e sem desperdício de tempo. Meu nome é Daniel Maranha, sou um dentista como você, sou docente universitário há mais de 10 anos e eu tenho me dedicado a compartilhar com você aqui nas minhas redes sociais um pouco sobre esse mundo da criação de conteúdo, um pouco sobre como usar essas suas redes sociais como um imã de pacientes para você. No programa de hoje, eu queria conversar um pouquinho sobre alguns pontos cegos, tá? Algumas coisinhas que eu enxergo, e especialmente na hora de montar um post, né? Então, o que um post precisa ter para o seu Instagram? O que esse post precisa conter para que ele cumpra com aquilo que a gente está querendo que ele cumpra? E o que é isso, né? O meu post ele precisa, de certa forma, conseguir me trazer pacientes. Para que esse post me traga pacientes, ele precisa cumprir com uma função básica, tá? Porque muitas vezes a gente não sabe nem por que a gente posta, né? A gente posta porque a gente quer atrair pacientes, a gente tem isso na ideia, mas a gente não tem noção do como a estrutura disso, né? Por trás disso, o que postar pode influenciar no sentido de que esse post cumpra ou não com a sua função, que ele faça ou não aquilo que a gente quer. E o que esse post ele precisa ter para atrair pacientes? Ele precisa conferir para você, ele precisa te colocar numa posição de autoridade. O que significa isso? Significa dizer que a partir do momento que a pessoa acompanha aquele seu post, que ela vê aquilo que você está compartilhando, que ela enxerga em você alguém que tem algo a oferecer. Olha, isso é muito interessante e muito importante. Quando a pessoa enxerga em você algo a mais, ou algo que você tem a oferecer, essa pessoa ela te confere esse papel de autoridade. Pô, aquele cara ele sabe do que ele está falando. Aquilo já aconteceu comigo, aquilo já aconteceu com alguém e ele está falando, então, realmente ele está falando com propriedade, ele sabe do que ele está falando, ele está me trazendo informações que são úteis para mim. Então, a partir desse momento, quando esse seu post consegue ter essa função de te trazer autoridade, ele passa a ser algo interessante, ele passa a ter o potencial de atrair pacientes para você, de atrair pacientes das suas redes sociais para dentro do seu consultório. Agora, eu recebo muitas dúvidas, especialmente sobre dificuldades para criar, e em alguns casos, essas dificuldades elas não são muito complicadas de serem resolvidas, tá? São dificuldades que, na verdade, na maioria das vezes, são coisas relativamente simples de se resolver, desde que você tenha um método, desde que você entenda aquilo que você está fazendo. Mas a minha maior preocupação quando eu vejo essa busca pelas dificuldades, não, tá difícil porque eu não consigo ter ideia, tá difícil porque eu não sei como postar, eu não sei quantas vezes postar, eu não tenho uma receita de o que postar. Essas dificuldades são coisas que normalmente você consegue perceber, tá? Então, é alguma coisa que está me incomodando, é uma dificuldade que eu tenho, que não está funcionando. A partir do momento que eu enxergo isso, eu tenho a possibilidade de correr atrás, né? Então, se eu tenho dificuldade em fazer um procedimento X, vamos supor aí que eu tenha dificuldade em fazer... Vou lá, todo mundo sabe, né? Quem me conhece de perto sabe. Eu tenho dificuldade em endodontia. Foi uma disciplina que eu nunca gostei, que eu não deu certo. Eu e endodontia, nós não demos certo. Eu tenho uma dificuldade. A partir do momento em que eu tenho essa dificuldade e que eu preciso resolver essa dificuldade por qualquer motivo, eu vou buscar me aperfeiçoar naquilo, vou buscar estudar. Então, para mim parece claro que se eu estivesse num consultório e eu precisasse fazer endo, a primeira coisa que eu teria que fazer é buscar um curso de endo. A primeira coisa que eu deveria fazer é buscar me aperfeiçoar, buscar melhorar naquilo que eu tenho dificuldade. Tá? É assim que a gente não fugir daquilo que eu
tenho dificuldade, tá? Normalmente é o que a gente faz, né? A gente foge daquilo que a gente tem mais dificuldade e acaba ficando só com aquilo que tem mais facilidade, para ficar ali naquela zona de conforto, naquela, né? Enfim. Mas se eu tenho a necessidade de consertar uma deficiência minha, o que eu tenho que fazer é correr atrás. Mas para eu sentir essa necessidade, eu tenho que enxergar isso. E aí é que entra o grande pulo do gato daquilo que eu vou falar hoje. Porque o que eu quero falar para você hoje, na verdade, não é uma dificuldade que você sente. Não é uma dificuldade que o A, B, C, D sinta, né? Que a gente sinta no nosso dia a dia na hora de postar, que a gente sinta no nosso dia a dia na hora de criar uma postagem, na hora disso, na hora daquilo. O que eu quero falar para você aqui é o que eu chamo de ponto cego. E ele é um ponto cego porque é uma coisa que atrapalha, que faz mal, que diminui o nosso potencial de conseguir atrair novos pacientes para o nosso consultório, mas que a gente não percebe que faz isso. A gente não enxerga isso. Então, muitas vezes, eu percebo que a gente posta por postar, e isso é o primeiro problema, e muitas vezes eu percebo que a gente posta conteúdos e sem seguir uma estrutura, sem ter um post, sem ter uma função, né? Não, eu preciso postar, então o que eu vou fazer? Bom, vou para o caminho mais fácil. Isso é comum, né? Ir para o caminho mais fácil significa o quê? Escovar os dentes 3 vezes ao dia. É bom falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso. E aí a pessoa vai lá e posta. Não, se você quer manter uma boa saúde bucal, procure seu dentista, visite seu dentista regularmente, escove seus dentes 3 vezes ao dia e passe fio dental todos os dias. Sinto lhe informar, não precisa ser dentista para dizer isso. Ele sabe disso, seu paciente sabe disso. Eu sei que ele não vai atrás, ele não cumpre, enfim, que a gente tem que educar e tudo mais. Mas será que isso realmente vai motivar ele olhar um post como esse? Ele chegar à conclusão de, pô, realmente, né? Ele falou ali que eu tenho que escovar meus dentes 3 vezes ao dia, eu não estou escovando. Agora que eu vi esse post, eu realmente vou começar a escovar. Será que realmente isso acontece? Será que você acredita que isso acontece? Será que você acredita que esse post, que não trouxe nenhuma informação nova, esse post que não trouxe impacto nenhum para a vida dessa pessoa, porque não trouxe nenhuma informação que ela não soubesse. Então, um post como esse, você realmente acredita que ele vai conseguir fazer com que alguma pessoa fale, puxa, esse cara aí realmente tem autoridade, hein? Esse cara aí, agora eu tô vendo, pô, ele mandou escovar os dentes 3 vezes ao dia, esse cara sabe do que ele tá falando, vou marcar uma consulta com ele. É claro que não, né? É óbvio que não, porque você trouxe mais do mesmo. Quando você traz mais do mesmo, você não consegue fazer com que o seu paciente se engaje no seu conteúdo. Você não consegue fazer com que o seu paciente entenda que, puxa, realmente, isso aí que ele falou, eu nunca tinha parado para pensar, não. Então, escovar os dentes, se escovar os dentes não é para remover toda a sujeira. Escovar os dentes é para desorganizar os micro-organismos que estão ali em cima. Pô, isso é uma notícia, é um jeito diferente de você falar a importância de escovar, trazendo uma novidade, trazendo alguma coisa que o cara não saiba. Enfim, você pode seguir para outros caminhos, você pode fazer diversos caminhos aí interessantes para estimular o cara a te procurar. Agora, trazer informações como beba água, estamos no verão, beba mais água, para você se hidratar. Isso é outro tipo de conteúdo não odontológico, mas é um conteúdo que eu aposto que você vê qualquer telejornal que você assista toda vez que agora está para chegar e vai começar o verão, né? Quando for começar o verão, você vai ver isso. Tá para começar a primavera, né? Mas quando for começar o verão, você vai ver isso, esse tipo de conteúdo aparecer. Por quê? Porque a primeira coisa que você precisa desenvolver, que você precisa ter em mente, que você tem que, de uma certa forma, trabalhar antes de começar a fazer um post,
A primeira coisa é escolher um tema. Ah, mas como que eu vou escolher um tema? Eu escolhi escovar os dentes 3 vezes ao dia. Mas não é por aí que as coisas acontecem. Como que você faz para escolher um tema? Para você escolher um tema, você tem um passo que é fundamental. Para que você possa escolher um tema, o passo fundamental é você conhecer muito bem o seu cliente ideal. Pô, mas quem é meu cliente ideal? Que história é essa de cliente ideal? Cliente ideal é o cara que frequenta teu consultório. É o cara que você gostaria de ter mais deles frequentando o seu consultório. É o cara que de repente leva a família, os vizinhos, os amigos, leva a cidade inteira dele para atender com você, se for o caso. É o cara que faz diferença no seu consultório. Ele é fiel, ele está sempre ali, ele faz tratamentos com você, o que você propõe, ele participa. É esse cara que você quer mais iguais a ele. Eu tenho certeza que enquanto eu estou falando para você, vem alguém na sua cabeça. Ah, seu João é esse cara. Você está pensando numa pessoa, mentalize essa pessoa. E aí você, por que essa pessoa te procura? Quais são as coisas que ele te pergunta? Quais são as dúvidas que normalmente ele tem? Quais são os procedimentos que ele normalmente procura você para fazer? Quais são as especialidades, de repente, que ele normalmente tem necessidade e ele te procura para saber, para fazer tratamentos? Ele faz prevenção com você? Se sim, se não, prevenção interessa para ele? Como você faz para oferecer isso de uma forma sistemática para que ele sempre esteja no seu consultório, para que ele sempre retorne? E esse tipo de coisa você tem que começar a visualizar. E dentro de todas essas perguntas que ele faz para você, das dúvidas que ele sempre tem, dos procedimentos que ele te procura para fazer, aí você está encontrando os temas que interessam para esse seu cliente ideal. Então, conhecer muito bem quem é esse seu cliente ideal, do que ele gosta, por que ele te procura, tudo isso vai criar para você uma lista com temas. Pô, realmente, ó, o seu João, ele me procurou para fazer implantes e ele tinha muitas dúvidas, ele queria saber se implante doía, ele queria saber se implante demorava muito para o tratamento terminar, ele queria saber se a cirurgia inchava, ele queria saber se o dente ficava da cor normal ou se o dente era metálico. Todas essas dúvidas que o seu João trouxe para você, todas essas dúvidas podem ser dúvidas do seu Manuel, do seu Joaquim, da Dona Maria, de outras pessoas que ainda de repente não te conhecem e que vão conhecer você através do seu conteúdo, através daquilo que você esteja postando. Agora, olha que interessante. Se essas perguntas surgem no seu consultório, se existe uma pessoa que quer saber disso, ou um grupo de pessoas que quer saber normalmente das mesmas coisas, você consegue imaginar que se você tem uma pessoa, um grupinho de pessoas que quer saber sobre isso, existe com certeza na internet um grupo maior ainda de pessoas que também quer saber sobre isso? Concorda comigo que existe uma probabilidade muito grande de que haja esse grupo muito maior de pessoas que também queira saber exatamente da mesma coisa? Existe um grupo maior de pessoas que tem coisas similares a esse seu João, que tem coisas similares a esse cara que é o teu cliente ideal, que podem ser grupos de potenciais clientes ideais que estão aí livres, leves, soltos, sem um dentista, querendo saber sobre assuntos de saúde, querendo consumir conteúdo de saúde bucal e que você pode ser o cara que vai dar, você pode ser a pessoa que vai dar essa informação para ele e a partir daí você vai construir essa posição de autoridade na cabeça dele para que quando ele precise, ou se ele já estiver precisando, para que ele tome a decisão de ir até o seu consultório e decidir ser seu paciente. Entende que quando você faz a seleção do tema baseado não naquilo que você gosta de falar,
Tá? Eu não estou aqui para que... As suas redes sociais, na verdade, elas não estão aí para inflar seu ego, para você falar do que você gosta. Ah, não, porque eu gosto de cirurgia, então eu vou falar sobre as manobras cirúrgicas, eu vou falar sobre, vou mostrar casos clínicos de extração de dente. Ah, eu sou endodontista, eu vou mostrar como é que eu irrigo, como é que eu medico, como é que eu uso o rotatório. Eu vou mostrar, não, eu gosto de dentística, eu vou mostrar como eu preparo, que tipo de broca que eu uso. Não é para você. Você não está fazendo o conteúdo para você. Você está fazendo conteúdo para o seu cliente ideal. Então, os temas têm que ser a partir daquilo que o seu cliente ideal quer ouvir. Isso é muito difícil. Esse é um dos primeiros pontos cegos que você tem que começar a prestar atenção. Você não faz conteúdo para você. Você faz conteúdo para o seu cliente ideal. Então, não adianta você querer se agradar. Não adianta você querer falar daquilo que mais te dá prazer em falar. Você tem que falar daquilo que mais vai te trazer paciente, porque é isso que você quer. As suas redes sociais, elas estão aí para ser uma ferramenta em que você vai compartilhar conteúdo para atrair pessoas, atrair mais pessoas para o seu consultório. Você vai compartilhar conteúdo trabalhando de forma ética, trabalhando sem perder seu tempo, colocando ali aquilo que é de fato interessante para os seus clientes ideais, para que eles busquem em você a resolução dos problemas deles. Essa é a ideia. Por trás de tudo isso, a ideia é essa. Então, primeira coisa que você vai fazer na hora de escolher o tema é escolher o tema não para você, e escolher o tema para quem você vai falar. Deixando aqui um ponto cego quase que bônus nessa história. Quando você vai escolher um tema e você vai desenvolver esse tema, você não pode se esquecer de que durante esse desenvolvimento do tema, tudo que você for falar, tudo que você for trabalhar em cima disso, tem que ser trabalhado com uma linguagem acessível para o seu cliente ideal. Tá? Eu diariamente vejo posts de pessoas falando termos técnicos, abusando de termos técnicos, criando uma verdadeira barreira de comunicação entre si e os seus clientes ideais que estão tentando, ou as pessoas que ele está tentando atrair usando as suas redes sociais. Tá? Se eu começar a falar para o meu paciente sobre mecanismo de oxirredução, que o peróxido de hidrogênio vai fazer sobre os pigmentos, para fazer a alteração da refração e a reflexão da luz, você entende que isso cria uma barreira gigante entre o que você está querendo transmitir, o que você está querendo ter como função da sua comunicação para aquilo que realmente está acontecendo? Você consegue perceber que a partir do momento que eu começo a usar uma linguagem técnica, eu passo a selecionar quem está me escutando por pessoas que têm afinidade por ouvir esses termos mais técnicos e por pessoas que gostam. Não só têm afinidade, mas que entendem e que gostam de ouvir sobre isso. Então, a partir do momento que eu começo a falar tecnicidades sobre os assuntos, eu passo a repelir um certo público e atrair outro. E nada de errado em atrair o público que você quer atrair. Então, vamos lá. Vamos supor que você seja um endodontista que trabalha 100% por indicação de outros colegas, e aí você quer mostrar que você realmente tem diferenciais para que os outros colegas indiquem mais pacientes para você. Perfeito que você use termos técnicos, porque você está falando de colega para colega. Agora, se o teu foco é atrair aqueles pacientes que vêm da internet, o leigo, o cara para vir direto, atrair diretamente o cara para sentar na tua cadeira, então você tem que tomar muito cuidado com o tipo de linguagem que você vai usar, tá? Então vamos lá. Vamos pegando esse esqueletão aí do post, que você vai poder usar isso inclusive para qualquer post que você for fazer, tá? Então se você quiser anotar direitinho para ver quais são
passo a passo para você poder criar todos os seus posts, a estrutura ela vai ser sempre a mesma. Seja um post escrito, inclusive, seja um vídeo, se você queira gravar também, que você queira gravar falando sobre um assunto A, B, C, enfim, tá? Tanto faz, você vai ter que, primeira coisa, sempre escolher um tema. A segunda coisa que você tem que fazer é criar uma headline que seja atrativa. O que significa uma headline atrativa? Primeiro, o que é uma headline? Headline nada mais é do que o título, né? O título que vai aparecer ali para a pessoa que for bater o olho no seu Instagram, olhar e falar, pô, fiquei interessado, quero saber mais sobre isso, quero assistir esse vídeo, ou vou arrastar para o lado desse carrossel porque eu quero saber mais sobre o assunto, ou vou ler essa legenda aqui porque eu quero entender sobre o que esse cara está falando. Então, fazer uma headline atrativa é absolutamente importante, tá? É extremamente importante para que você faça com que a pessoa que está ali dando de frente com o seu post, que ela tenha vontade de ler aquilo, que ela tenha vontade de assistir aquilo. E como é que você faz uma headline atrativa? Para você fazer uma headline atrativa, você tem que trazer especificidade para ela, então deixar claro sobre o assunto que você está tratando ali, e você tem que trazer elementos de curiosidade. Tá? Um exemplo bem clássico de uma headline, de um estilo de headline mais atrativo, é aquele estilo de headline que traz listas. 3 coisas que você precisa saber sobre os seus dentes. Então, o cara pode ser que fique curioso de saber. Um outro jeito de você trazer essa parte da curiosidade, da especificidade, é você falar, não faça mais isso se você não quer perder seus dentes. Então você vai ter uma especificidade, porque o cara está falando sobre perda de dentes, sobre uma coisa específica, e você está deixando no ar o não faça mais isso, porque está deixando no ar meio. Isso o quê? Eu quero saber o que é isso. Sobre o que esse cara está falando. Quero entender melhor. Então, esse tipo de headline você pode trabalhar. São headlines que são atrativas. Qual é o único cuidado que você precisa ter, e precisa mesmo ter com relação às suas headlines? As suas headlines têm que ter integridade. Tá? Eu vou dar um exemplo bem bobinho, mas para que você possa entender sobre o que eu estou querendo dizer em termos de integridade. Mas se você prometeu na sua headline que você vai falar 3 coisas que vão fazer com que os seus dentes durem mais tempo, 3 coisas que vão fazer com que os seus dentes fiquem mais brancos, você tem que entregar 3 coisas que efetivamente vão funcionar. Tá? Então, vamos para o lado da harmonização aí, para dar um pouco do exemplo. Eu fugi um pouco da dentística aí, né? Que eu vivo dando exemplo de dentística para vocês. Vamos lá, o cara fala assim, ó, tome esses cuidados e veja o seu botox durar mais tempo. Então, existem certos cuidados que a pessoa pode tomar para fazer com que o intervalo entre uma sessão de aplicação, entre uma aplicação e outra, dure mais tempo, né? Que ele possa ser aumentado, que ele possa usar, porque ele possa ter o resultado mais duradouro do procedimento estético que ele fez. Certo? Então, você pode partir para alguma coisa. Agora, sempre lembre de entregar aquilo que você prometeu na sua headline. Nunca deixe de entregar aquilo que você prometeu na sua headline. Tá? Então, vamos lá. Relembrando. Primeira coisa, você escolheu um tema. Depois do tema, você vai criar uma headline. Então, você vai criar um título que seja chamativo. Você vai criar um título que deixe a pessoa com curiosidade a ponto de ela querer assistir o seu vídeo, a ponto dela querer ler o seu post, a ponto dela querer arrastar para o lado no seu carrossel, enfim, tá bom? Então, esse é a segunda e não menos importante etapa. Por quê? O seu post, quando você faz um post escrito, ele tem normalmente ali uma vida útil, entre aspas, tá? Mas o pico de distribuição de qualquer tipo de vídeo escrito, de vídeo ou de escrito, ele acontece nos primeiros 20 minutos. Se a sua headline for atrativa e você postar num momento em que as pessoas estejam disponíveis para ver o seu vídeo ou para interagir com o
o seu carrossel com o seu post escrito, e a sua headline fizer com que as pessoas tenham vontade de interagir, que elas interajam, que elas assistam, ou que elas curtam, ou que elas compartilhem, enfim, que elas interajam com aquilo, que haja qualquer tipo de engajamento, se a sua headline for boa o suficiente para fazer com que aumente o engajamento e as pessoas passem a interagir com aquilo que você postou, o seu post vai passar a ter uma distribuição melhor. E depois, melhor. E depois, melhor. Quanto mais interação, mais o algoritmo que faz a distribuição dos conteúdos ali no Instagram, no Facebook, mais ele vai entender que aquele post é um post de boa qualidade. E sendo um post de boa qualidade, ele merece, entre aspas, ser visto por mais pessoas que tenham interesses similares às que interagiram nesse primeiro momento. E assim ele vai aumentando. Conforme você vai tendo mais engajamento, mais ele vai aumentando. Tá? É assim que funciona de uma maneira bem simplificada, tá? Mas é assim que funciona, por exemplo, um post viral. Por que ele viraliza? Porque ele é postado e você tem uma explosão de comentários, ou de curtidas, ou de compartilhamentos, enfim, e ele vai começando a ser cada vez mais distribuído. Por quê? Por que é que um post é mais ou menos distribuído? A gente precisa entender uma coisa aqui. Um post é mais ou menos distribuído a partir do momento em que a função da rede social, a função do algoritmo que distribui esses posts, é fazer com que você fique cada vez mais tempo na rede social. Né? Que você consuma aquele conteúdo por mais e mais e mais tempo. Então, a partir do momento que o post funcionou para a pessoa gastou tempo, né? Investiu o tempo dela assistindo aquilo, participando, curtindo, compartilhando, o que quer que seja, o algoritmo entende, mais pessoas podem gostar, então vou mostrar para mais pessoas, porque as pessoas vão ficar cada vez mais tempo assistindo, cada vez mais tempo participando. Tá? Então, a sua headline é extremamente importante, inclusive nisso, para garantir uma distribuição um pouco melhor, pensando aí na distribuição orgânica, tá? Pensando nisso de uma maneira orgânica, como isso pode ser distribuído de uma maneira melhor para você fazer com que isso aconteça de uma maneira melhor, tá? Feito isso, você tem uma boa headline e você vai começar apresentando contexto para essa pessoa. O que é apresentar contexto? Apresentar contexto é mostrar para ele o que é esse tema, né? Sobre o que se trata isso que você está querendo falar. Do que se trata esse assunto especificamente? Ah, não, estou falando sobre harmonização, estou falando sobre aplicação de toxina botulínica. Tá, para que serve isso? O que isso pode me ajudar? Isso é um problema, não é um problema? Que problema eu tenho que eu posso precisar disso? É outro caminho que você pode seguir. Mas você vai deixar um contexto ali. Então, se você estiver focado, por exemplo, numa dor que o seu potencial paciente tem, por exemplo, tenho vergonha de sorrir. É uma dor que a pessoa sente. Ela tem uma vergonha de sorrir. Então você vai falar, por que as pessoas têm vergonha de sorrir? As pessoas têm vergonha dos seus dentes, o sorriso é o cartão de visita, se você quiser ser mais clichê. Enfim, você vai seguir pelo caminho que você vai mostrar o contexto. O que é isso e o que não é isso? A pessoa tem vergonha de sorrir porque ela tem um problema psiquiátrico, psicológico, que uma depressão, por exemplo, que não tem nada a ver com aspectos dentários, isso não compete a você trazer resoluções. Né? Então, se a pessoa tem um problema, dificuldade de sorrir porque não gosta da cor dos dentes, da aparência dos dentes, gostaria de melhorar, isso são problemas que você pode intervir, que você pode resolver. Tá? Então você vai deixar claro, você vai apresentar contexto, né? Você vai contextualizar sobre aquilo que você está falando, você vai introduzir, explicar o que é esse tema, o que não é esse tema, quais são os benefícios disso, né? De você, quais são os benefícios de você perder a vergonha de sorrir. Porque você pode passar a sorrir, você vai se sentir melhor sorrindo, você pode contextualizar, iniciar isso apresentando um contexto, deixando isso contextualizado para a pessoa que está lendo, que está assistindo o seu post, está assistindo o seu vídeo, lendo o seu post. Tá? Então,
Primeira etapa, apresentar contexto. Depois que você apresentou o contexto, o que você vai fazer? Bom, você tem vergonha de sorrir, a vergonha de sorrir pode te inibir, pode te atrapalhar, por isso, mas existe uma solução. Então, você levantou a bola, não esqueça de cortar. Então, explica ele, não, existe esse problema que está relacionado com isso, mas a odontologia está aqui porque desenvolver uma solução para o teu problema. E aqui está a solução. Então, você tem vergonha de sorrir porque você acha que seus dentes são muito amarelos? Existe um procedimento seguro, eficaz, rápido, chamado clareamento, que pode te ajudar. Não gosto da forma dos meus dentes. Então, existe um procedimento também seguro, também rápido, também eficaz, que não desgasta seus dentes, chamado faceta em resina, acréscimos de resina pontuais, por exemplo, acréscimos estratégicos de resina. Eu não gosto de sorrir por conta das marcas de expressão, me sinto velho, me sinto incomodado com as marcas de expressão no meu rosto. Então, existe alternativa para esse tipo de marca. Se você gosta desse, você tem as aplicações de toxina, você tem os preenchedores, você vai explicar para ele que existe uma solução. Existe uma solução e que a odontologia está aqui, para o que deve para apresentar essa solução para ele, para mostrar para ele que ele pode. Depois que você mostrou essa solução, o que você vai fazer? Você vai mostrar que você domina o jeito de fazer essa solução. Então, eu falei para você que você tem um clareamento, inclusive eu sou especialista em dentística, que é a área que trabalha com a parte de odontologia estética, e olha aqui, eu tenho mais de 1000 clareamentos que eu já realizei com segurança, tá aqui os resultados, eu tenho esses resultados, inclusive veja só, tem aqui um depoimento de uma paciente falando sobre, de repente, quebrando objeções, eu tinha muito medo de fazer clareamento, porque eu tinha medo do resultado, da dor que eu podia sentir, eu tinha medo da sensibilidade, mas eu fiz tratamento com ele usou um protocolo de desensibilização, que foi muito bom, e aí eu não tive dor nenhuma, e o clareamento ficou do jeito que eu queria, eu sempre quis ter dentes brancos, agora eu tenho, e não sofri nada para isso, papapi, papapá, aquela história toda. Então, você mostrou a solução, agora você vai mostrar que você sabe executar essa solução de uma maneira melhor, que você sabe executar essa solução de uma maneira segura, de uma maneira rápida, de uma maneira eficiente, e aí você vai escolher o caminho que você vai chegar. Você tem vários caminhos que você pode seguir. Então, vamos lá, recapitulando. Então, escolhi um tema, então defini meu tema, fiz uma headline atrativa, falei sobre o que era e o que não era esse tema, levantei a bola e agora eu cortei. Levantei a bola para eu explicar que existe uma solução que sou eu. A solução está aqui, é essa, e eu sou o cara que estou aqui para te oferecer essa solução. A partir do momento que você fez todas essas etapas, você vai para a última. Qual é a última? Você vai fazer um call to action, ou CTA. O que é um call to action? Você vai pedir alguma coisa, vai falar alguma coisa ao final desse post. Como assim? Você vai chegar para ele e vai falar o seguinte: você conhece alguém que tenha esse tipo de problema, que tenha esse tipo de necessidade de tratamento? Encaminha isso para ele. Marca aqui alguém que você acha que precisaria de um tratamento, que ia gostar de saber sobre isso. Deixa aqui sua dúvida para eu poder responder. Envia isso aqui para um amigo. Você vai fazer um pedido, você vai fazer um call to action, você vai pedir para que ele faça alguma coisa. E aqui eu vou deixar você com 2 caminhos para seguir. O que eu normalmente indico como caminho a seguir é fazer um call to action nessa linha de encaminha isso para um colega, encaminha isso para algum amigo que você saiba que vai se sentir que esse conteúdo vale a pena,
Se isso valeu a pena para você, curte. Salva isso para você poder usar depois, dependendo do tipo de conteúdo que você for fazer. Então, esse tipo de call to action é o call to action que eu indico que você faça nesse momento. Não call to action no sentido de gostou disso? Clique aqui e agende sua consulta. E eu explico por quê. Existe um gatilho mental muito forte e que eu tenho certeza que você já ativou ele em você mesmo ou ativou em outras pessoas em algum momento da sua vida, que é o gatilho mental da reciprocidade. O que quer dizer esse gatilho mental da reciprocidade? Ele quer dizer assim, como ele funciona, né? Ele funciona da seguinte forma: toda vez que você faz alguma coisa por alguém, então nesse momento você criou um conteúdo, apresentou um conteúdo que foi de valor para alguém e entregou para essa pessoa sem pedir nada em troca. Então você entregou o conteúdo para essa pessoa, você não pediu para ela marcar uma consulta com você. Você não entregou com a intencionalidade de naquele exato momento pedir para ela marcar uma consulta com você porque você entregou aquilo, porque isso se chama transação comercial. Tá? Quando isso acontece, chama transação comercial. Eu te dei isso aqui, você me dá isso aqui. Tá? É uma troca. Nesse momento, quando você oferece um conteúdo de qualidade, a pessoa ela vai se sentir em dívida com você. Tá? E se você quer entender isso de uma maneira fora da odontologia, ou até dentro da odontologia, tem como eu te explicar isso, quantas vezes você já atendeu pacientes que ficaram tão felizes com o que você ofereceu para eles e mesmo pagando te deram um presente, te deram alguma coisa, levaram alguma coisa. Na faculdade a gente vive vendo isso, né? Os pacientes, eu tive uma história engraçada, inclusive, de 2 alunos que atenderam um paciente na clínica de dentística e ele trouxe uns 5 quilos pelo menos de macaxeira para eles. Que ele era agricultor, ele trouxe da terra dele alguma coisa que para ele valia alguma coisa, era importante, ele recebeu aquilo que valia alguma coisa, que foi o tratamento dele, ele foi lá, colheu lá a macaxeira, trouxe para eles para entregar como retribuição. Sabe aquela história de que toda vez que você recebe um pote cheio de alguma coisa, né, de comida normalmente, né? Você recebe aquele pote cheio, você vai devolver o pote como? Cheio também. Isso é o gatilho da reciprocidade. Que você faz sem que a pessoa te peça nada. Você faz porque você se sente na obrigação de fazer. E quando você cria conteúdo sistematicamente, você oferece esse conteúdo sistematicamente, sem pedir nada em troca, sem fazer esse pedido explícito de agora que eu te dei esse conteúdo, marca uma consulta comigo, você está ativando, você está deixando lá, ativado o gatilho da reciprocidade. E a partir do momento que esse cara precise de um dentista, ele vai te procurar, mas não só com, vou procurar aquele cara porque eu estou precisando. Não, eu vou procurar aquele cara porque eu estou precisando e porque ele já me ofereceu tanto, mesmo que inconscientemente é assim que funciona. Ele já me ofereceu tanto em termos de conteúdo, eu já aprendi tanto com ele, já escutei tanta coisa que fez diferença para mim, que eu me sinto quase que na obrigação de agendar com ele. Então é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Então eu prefiro seguir por esse outro caminho, não por esse caminho, não pelo caminho específico de dar alguma coisa, de oferecer um conteúdo e já esperar ter algo em troca, e já esperar ter, não, então tá bom, então eu te dei esse conteúdo, agora marca aí uma consulta para mim. Eu prefiro que você siga, eu prefiro seguir, né? Acho mais interessante seguir por esse outro caminho. Agora, o que você precisa fazer diante de tudo isso que eu te passei aqui? Diante de tudo isso que eu te passei, o que você vai fazer é pegar essa estrutura. Então, relembrando, você vai definir um tema, você vai criar uma headline que seja atrativa, você vai dar contextualização sobre o tema, você vai mostrar soluções, você vai se colocar à disposição como o cara que sabe das soluções e você vai fazer um call to action no final. Tá? Então,
seguindo essa estrutura de roteiro, você pode criar qualquer tipo de conteúdo, seja post escrito, seja vídeo, tá? Então, a partir de agora, o que você precisa fazer? A partir de agora, você precisa pôr a mão na massa. Pegar isso que eu te mandei aqui, essa estrutura que eu te mostrei aqui, adequar para o seu dia a dia, para os temas que você sabe sobre o seu cliente ideal, para aquilo que o seu cliente ideal gostaria de saber, e colocar em prática. Porque a partir do momento que você começa a colocar isso em prática, que você vai começar a ver os resultados aparecendo. E aí, conforme você for tendo os resultados, vai contando para mim se você fez, se você seguiu essa estrutura e se você percebeu algum tipo de resultado. Tá certo? Um grande abraço e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.